Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Bate-Papo com o Gestor, onde a gente traz aí os principais gestores do mercado, as principais casas, para falar um pouco de mercado, falar sobre as visões da casa, falar um pouco de produto também. Hoje a gente está aqui com o Leonardo. O Léo é gestor de renda fixa, e crédito lá na Legacy. Já passou aí por casas como o BTG e o Credit Suisse também. Fiz algum dever de casa, depois ele vai se apresentar. E o Luizão aqui, que é o nosso analista de fundos e ETFs, que também vai participar da conversa. Bom, Luiz, se quiser se apresentar. E Léo também, por favor. Acho que vale a pena falar um pouquinho aí da trajetória. Tchau, o Léo, que é o convidado a se apresentar, né? Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite aqui. Bom, sou Leonardo Ono, né? Tenho aí uns 20 anos de mercado. Comecei, como você pontua bem, não era nem BTG na época, era Pactual, né? Para quem não sabe, no passado o BTG chamava só Banco Pactual. Uhum. Durante a minha carreira, desde o início lá no Pactual, sempre fui muito envolvido na questão de renda fixa e crédito privado. Durante meus 9 anos lá, morei uma época lá fora também, nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito, muito rica para mim, profissionalmente. E depois passei por algumas gestoras. Passei pela Condor, pela Mauá, até ir para a Asset do Credit Suisse. Passei um tempo também na parte de fundos exclusivos para o private, lá dentro do Credit. E há 3 anos atrás, o Felipe Guerra me convidou para fazer parte lá da sociedade da Legacy, tocando essa área de crédito privado, tá? Com uma cabeça da gente ter uma carteira dentro do principal produto da casa, que é o multimercado, e também criar novas estratégias de produtos nichados, tá? Que a gente vai falar aí ao decorrer da conversa. Legal. Acho que, aproveitando essa oportunidade, conta um pouco para a turma aí como é que é o dia a dia, né, de um gestor ali, que chegou no escritório, a primeira coisa que você faz ali, as pessoas envolvidas nesse processo. Acho que é uma curiosidade que o pessoal deve ter, né? Especialmente porque, até aproveitando, a gente tem um entendimento que um gestor de crédito privado é diferente de um gestor de multimercado, né? São outros riscos, até por uma questão de liquidez do mercado que a gente tem aqui no Brasil, né? Como é que é o dia a dia disso aí? Tá bom. Não, sem dúvida, né? Lá a gente... a Legacy, ela tem, debaixo do Felipe Guerra, você tem 10 subestratégias, né? A casa se organiza de uma forma que por exemplo, o gestor de ações Brasil, ele não opera juros ou qualquer moedas, né? Ele é focado em operar ações no Brasil. A gente é focado em operar ativos de crédito. Eu não posso ali tomar posições em outros mercados, né? Uhum. E a dinâmica é totalmente diferente. Eu acho que a primeira coisa que você pontuou já, que assim, a tomada de decisão, ela é mais rápida para quem opera juros ou moedas, né, do que para quem opera crédito, né? Fazendo um paralelo, é como se um gestor de juros ele pilotasse uma lancha rápida, né, que vira para lá e para cá toda hora, e a gente meio que fosse um navio, assim, né? Se eu quero ir mudando a cara do portfólio de crédito, eu começo a fazer movimentos lentos, assim, até conseguir ir mudando a carteira, né? Outra diferença é que crédito, por natureza, né, por construção, a gente tem uma carteira muito pulverizada, tá? Então, hoje a gente deve ter lá alguma coisa como 70 a 80 ativos investidos na carteira. Então, são 70 filhos ali que eu tenho para cuidar. Então, todo dia a gente chega de manhã, primeira coisa a gente lê jornal, né, vê o que tá saindo de notícia, né, ou uma empresa anunciou uma venda de ativo, outra empresa vai fazer um follow-on, e isso tudo acaba impactando ali acompanhar esse news flow, isso é muito importante para a gente. A gente também tem muita interação com as próprias empresas, então a gente marca muitos calls com o CFO da empresa, né, com alguém lá de dentro para ter uma proximidade maior ali do que está acontecendo. Época de resultado é uma loucura, né, porque a gente tem ali que acompanhar
os resultados de grande parte dessas empresas. Uhum. Óbvio que a gente se organiza de uma forma assim, para crédito, se eu tenho uma letra financeira de um banco grande como Itaú e Bradesco, o resultado do banco, ele faz diferença? Faz, mas é tão sólido aquele crédito que eu não preciso estar com, assim... Na lupa. Conta de Exatamente, na lupa ali, né? Agora, se eu estou olhando uma empresa de commodity, que tem muita volatilidade, né? Poxa, a receita horas, o cara está com 100 de receita, o cara está com 50. E isso acaba impactando a alavancagem da empresa também, eu tenho que estar muito em cima, né? Então, a gente segrega, algumas empresas têm que ter um nível de acompanhamento muito alto, outras médio, outras que são muito sólidas, né? Petrobras, qual o risco, né, de um resultado trimestral da Petrobras fazer com que a gente fique com medo da Petrobras quebrar? Muito baixo, né? Então, dá para ter um acompanhamento... Nesse caso, vocês olharam mais o spread de crédito da companhia que está sendo negociada, algo assim? Então, eu diria assim, né? Então, você me perguntou do dia a dia. A gente chega, olha muito o que está acontecendo de notícia com as empresas, tem os calls com as companhias e também tem uma atividade muito importante que é o pipeline de emissões, né? Então, a gente tem organizado, a gente olha debênture de infra, CRA, CRI, FDIC, bonds lá fora. Então, você pega todos esses mercados, praticamente toda semana tem algumas emissões acontecendo. Então, a gente está em contato direto também com os bancos, né? Todo mundo que traz deal para a gente. E a gente tenta, né, para se organizar, fazer da seguinte forma. A gente tenta dizer não rápido. Se alguém traz uma operação para a gente e a gente entende que não tem nosso perfil, a gente já, não, obrigado, não vou nem perder tempo com isso. Passou esse primeiro filtro, vai sobrar ali uma quantidade de operações primárias que a gente são elegíveis. Aí a gente olha e fala, o que já tem de risco aprovado, o que é novidade aqui, a empresa primeira vez que vai emitir no mercado. Se a gente acha que faz sentido, a gente aloca aquilo para um analista do time, hoje somos 7 pessoas. Na área de crédito? Na área de crédito, 7 pessoas 100% dedicadas a crédito, para analisar aquele risco. Tá? E aí você tem uma outra atividade dentro da área, que até o Ricardo, que vocês conheceram numa outra oportunidade, que fica mais responsável no meu time lá, que é a parte secundária. A gente é muito ativo no secundário. Tá? Então... Vocês entram mais em secundário ou em primário? A gente faz muita coisa no primário, mas é muito normal, por exemplo, a gente entrou numa debênture de infraestrutura com uma boleta de 50 milhões de reais no primário. É muito comum que depois de 6 meses essa posição esteja em 30, em 20 milhões. Entendi. A gente sempre está usando o secundário para estar oxigenando a carteira. O Ricardo fica mais de olho no secundário mesmo. Fica. Entendi. E aí a gente sempre está tal papel... Abriu muito, vamos trocar esse por esse. Então, tem essa atividade ali que, como você falou, o mercado não é tão líquido, ele exige dar um certo trabalho para você ficar em cima disso, fazendo essas trocas, essas execuções. E indo um pouco mais aí no que você mencionou, por exemplo, das mesas que tem lá dentro, que você entrou em uma para compor a de crédito, que era uma parte do fundo, depois... como é que é o processo de tomar de decisão dentro, tanto da sua mesa como das demais dentro da Legacy, né? Você, por exemplo, tem a figura do CIO lá, então não é uma multimesa assim, cada um tem uma independência, pode seguir a própria cabeça, assim, inclusive sem encontrar posição oposta de outro book que tem dentro da mesa. Como é que é isso lá dentro? Lá? Direcionamento. O direcionamento, a tomada de decisão, a conversa entre as diversas mesas que tem lá dentro com o CIO, como é que funciona o processo de tomada de decisão em si? Depois que você vê lá as notícias, vê tudo que importa, aí, do momento que você viu algo até que ele chegou na carteira, como é que ocorre isso? Boa pergunta. Lá funciona assim, né? A gente tem uma área de economia muito forte, então acho que são 5 economistas, e a gente tem um fórum que é um comitê de gestão da empresa inteira, que ele acontece 3 vezes por semana, e dura aí, cada comitê, 2 horas, entre 1h30 e 3 horas. Que é depois do mercado? Depois do mercado, segunda, terça e quinta, onde se discute tudo, né? Então, primeiro a área de economia traz, olha,
a gente acha que a atividade no Brasil está desacelerando. Então, eventualmente, a gente teve um PIB de 3% esse ano que vem está apontando para um PIB um pouco mais fraco. E aí se discute um pouco a inflação. Saiu um IPCA assim, assado, né? Então a nossa projeção de inflação para frente está mudando. Tem toda essa discussão macro, tá? Que acaba afetando todo mundo, né? De diferentes formas. Depois, cada mesa, cada portfólio manager vai falar um pouco de como está as suas posições, né? E o racional. Cada mesa ali, né? Então, nem todo dia os 10 gestores falam, né? Porque às vezes não tem muita novidade, mas as mesas que são mais high frequency, tipo assim, mudam de posição muito rápido, esses quase todo dia assim, eles falam. Então, exemplo, vai chegar o gestor de ações, vai falar, olha, essa semana a gente aumentou um pouco a nossa posição em Bolsa Brasil, e a gente fez isso num setor mais de consumo, porque a gente acha isso ou aquilo, e a gente diminuiu um pouco a parte de commodities, porque a gente está preocupado com China e tal. E aí há uma discussão ali, mas no final do dia, o gestor tem sim a prerrogativa de fazer a posição que ele quer. Entendi. Obviamente que o racional vai ser discutido ali, né? E, eventualmente, se os outros PMs, gestores da empresa, né, o CIO, que é o Felipe Guerra, entender que olha, a gente está com uma cabeça bem diferente e tal, aquilo vai ser discutido, mas o cara que é dono que tem um risco alocado, né, e toca uma mesa, ele tem, sim, a autonomia para fazer as posições que ele entende que ele tem que fazer. Entendi, tá? Entendi. Pô, legal. E... a gente passou ao longo desse ano, que nem a gente estava falando ali um pouco mais cedo, a gente passou por diversos momentos de estresse esse ano. Caso da Light, caso da Americanas, né? Estressou os juros dos Estados Unidos, com a quebra do SVB lá também, né? Como que isso influenciou a tomada de decisão lá dentro de vocês, em especial da mesa de crédito? Legal, bom ponto. A gente costuma dizer que o mercado de crédito, ele tem ciclos longos, né? Então, você tem vários anos que não acontece muita coisa em termos de preocupação, né, de empresa quebrar. Se eu puder voltar no tempo, eu diria que desde 2016, 2017, quase nenhuma empresa grande no Brasil quebrou. Você teve uma quebradeira grande na crise da Dilma ali, 2015, e depois você passou aí uns 5, 6 anos aí navegando em mares tranquilos. Tá? O mercado de crédito foi crescendo, cada vez mais empresas emitindo, né? Eu diria que hoje, a maioria dos investidores, né, imagino dos clientes de vocês, estão já familiarizados com discutir um CRI, um CRA, uma debênture de infra. Isso talvez não fosse verdade há 5, 7 anos atrás, né? Eram nomes assim que eram mais não tão comuns assim para o investidor, pessoa física. Hoje em dia esse mercado cresceu muito. E ele cresceu em anos onde você não tinha tanta preocupação, você não via todo no jornal, olha, empresa tal, esse ano, né, toda semana você abre o jornal, parece que tem alguma empresa no Brasil quebrando, né? E aí você tem períodos onde você concentra esses problemas. Eu entendo que 2023 foi exatamente esse ano. Minha opinião... A tempestade perfeita, assim. Exatamente. Minha opinião, isso vai acontecer no que vem? Não, eu não acho que vai acontecer no que vem. Eu acho que tem uma série de fatores que vão fazer com que ano que vem sejam bem melhores do que foi esse ano. Tá? Mas, quando você está passando, dá a impressão de que, poxa, né, não para, essas notícias não param de vir e tal. Sim. Na verdade, é um pouco da ressaca de um período meio que de abundância que foram os últimos 5, 6 anos, né? Onde muitas empresas boas acessaram o mercado de capitais, mas uma ou outra mais desafiadora ali também conseguiu emitir. E aí, nesse cenário de juros muito alto, né, Selic de quase 14%, uma mudança de governo, uma série né, o mundo está mais incerto, né, Estados Unidos, China, mudando o padrão de crescimento de economia.
esses problemas vêm à tona meio que ao mesmo tempo. E até é um assunto que a gente falou com outra gestora, né? Um Capinco, isso é uma das maiores do mundo, se não a maior nesse segmento, né? E eu acho que uma coisa muito interessante que eles mencionaram, falou, poxa, esse movimento desafiador, ele é aquela tempestade quando a gente está passando, mas no longo prazo isso aí acaba sendo bom para o mercado, porque dá uma limpada no crédito que não é tão bom assim, né? Sem dúvida. Que é mais ou menos o que você está vendo para o ano que vem. Sem dúvida. É isso. Então você pensa assim, tinha ali um CTI ali no hospital com uns 10 doentes assim, né? E aí, né, alguns infelizmente não conseguem sair dali, né, com vida e tal. Mas outros ali passam, né? Porque pensa, uma empresa que passou por esse período, né? Se a gente lembrar, a Selic no Brasil ela ficou em 13,75 durante um ano. Ela chegou nesse ponto em agosto do ano passado e ela começou a ser cortada em agosto desse ano. Se você pegar a curva de juros prevê que vai demorar mais um ano, ou seja, só lá no meio do ano que vem ela vai para 10. Né? Então, uma empresa que conseguiu passar 2 anos pagando juros de 13%, de 10%, né, ela saiu mais forte. Né? E muitas empresas acabaram achando soluções aí para passar por essa tempestade. Por exemplo, venda de ativo. Teve muita empresa esse ano que você pegar a Natura, vendeu lá algumas marcas, a Aesop vendeu o Body Shop. Aumento de capital. Né? No passado, você fazia muito follow-on na bolsa para usar esse recurso para construir uma fábrica nova. Investimento mesmo. Investimento. Hoje em dia, esse ano especificamente, a gente viu muito aumento de capital só para você trazer um caixa novo para a empresa para diminuir o risco de ter um problema de crédito. 3R, Rapvida, Dasa, Movida, né, BR Foods, você viu uma série de empresas, só que ao fazer isso, né, BR Foods é uma, que ao ela anunciar uma capitalização de 4 bi, você fala, poxa, agora a chance da BR Foods ter um problema é muito menor. Então é um doente que está saindo do CTI ali. Né? Vai sobreviver. Vai sobreviver, Legal. Falando de, você comentou um pouco do mercado lá fora, assim, a gente comentou aqui mais brevemente, né, que a gente tem uma cabeça aqui na Levante um pouco mais cautelosa lá fora. Como você enxerga esse impacto, né, desses juros elevados nos Estados Unidos aqui, né, até trazendo para a estratégia da Legacy, o que vocês estão olhando? Poxa, porque querendo ou não, isso limita bastante, né, o potencial, por exemplo, de um ciclo de queda aqui no mercado local. Né? Como é que vocês estão enxergando isso dentro do portfólio? Legal. Falando agora, passando na cabeça da empresa, né, do Pedro Jobim, que é um economista, do Felipe Guerra e das discussões que a gente tem lá dentro. Tá? O que a gente acha na Legacy? O ciclo do Brasil de alta de juros, ele foi um pouco na frente dos Estados Unidos. Né? Você pensa assim, os Estados Unidos ele começou a subir juros em janeiro ou fevereiro de 2022, num momento que a gente já estava lá, né, a gente já tinha tirado a Selic de 2%, e já estava lá no meio desse ciclo aí de aperto. Tá? Do mesmo jeito que a gente subiu os juros antes, a gente entende que a gente tem espaço para começar a cair antes, que é o que está acontecendo. Né? Nos Estados Unidos a discussão ainda é se os juros parou em 5,25 ou não, e aqui no Brasil, desde agosto, você já está vendo cortes aí de 50 pontos por reunião do Copom. A gente acha que o ciclo no Brasil tem 2 momentos. O primeiro é que a gente está meio que cortando sozinho, né, os países desenvolvidos, ninguém está falando em cortar juros, e aí a gente, um outro país emergente que subiu antes e está com a inflação controlada, tem espaço para começar a fazer esse corte. E ele tem que ser cauteloso. Né? Então acho que o primeiro ponto que você colocou é assim, dado o que está acontecendo nos Estados Unidos, não tem muito espaço para a gente discutir acelerar corte de Selic aqui no Brasil. Tá? Em algum momento, a gente até discutiu lá dentro, será que, né, dado que a inflação corrente e as expectativas estão controladas, dá para a gente sonhar que vai começar a cortar 75 pontos por reunião? À luz de tudo que está acontecendo hoje em dia lá fora, a gente acha que é difícil. Tá? Até explica parcialmente assim um pouco da nossa cabeça dele ter iniciado o corte com 50, né? Talvez se ele começasse com uns 25 e aí, poxa, o cenário ficou mais difícil lá fora, é difícil a justificativa para você acelerar isso de novo, né? Exato. Agora, a gente tem uma cabeça de que em algum momento
ao longo dos próximos 6 meses, a atividade nos Estados Unidos também vai rodar, vai dar uma fraquejadinha. Não estamos falando que vai ter uma recessão, acho que é muito difícil falar isso, a gente não tem essa discussão, essa convicção lá dentro, mas uma atividade um pouco mais fraca nos Estados Unidos, que vai criar condições para o Fed, para o mercado se convencer de uma vez por todas que lá não sobe mais, né? Até você entrar numa segunda discussão, que é quando ele vai começar a cortar. Não temos uma opinião forte. Se vai ser no final do ano que vem, quando vai ser. Tá? Mas só de você tirar o medo do Fed continuar subindo, você já melhora o ambiente aqui um pouco para que o Roberto Campos continue fazendo esses cortes. Tá? Então, botando de uma forma prática, não tem muito espaço para acelerar no curto prazo a velocidade do corte de juros, mas também não achamos que tem nenhum motivo para você discutir já reduzir para 25 pontos ou eventualmente parar esse ciclo de corte que acabou de começar. Mantém o base. Vocês têm alguma uma estimativa na casa de uma Selic terminal aí nesse... Então, nesse aspecto a gente é um pouco mais otimista. Assim, a gente acha que vai ter espaço lá na frente para ver essa Selic ali perto de 9%, né, eventualmente abaixo. E aí é legal até mencionar assim, por que a gente acha isso, tá? A mesa de juros do Gustavo Pessoa, ela fez alguns estudos e, resumo assim, né, é que geralmente, quando você olha para o passado, o mercado ele subestima um ciclo de corte de juros quando ele começa a acontecer, assim como subestima um ciclo de alta de juros. Exemplo, se você me perguntasse, quando a Selic estava 2%, o máximo que o Banco Central ia levar os juros para cima, eu nunca ia falar 13,75. Eu ia falar, talvez a gente nunca mais veja juros no Brasil acima de 10%. E a gente acabou descobrindo que foi até 13,75 que ficou lá um ano parado. Tá? À luz de todos os riscos que a gente tem hoje, parece difícil o mercado já falar, não, vou projetar uma Selic terminal de 8, ou de 8,5 ou de 9. Mas a gente acha que à medida que o tempo for passando, as coisas vão mudando, né? Pode ficar claro lá na frente que, né, a Selic ela tem espaço sim para surpreender para baixo. Você considera nessa hipótese que você acabou de falar, por exemplo, agora a gente estava falando do Roberto Campos Neto que está lá no Banco Central, né? Ano que vem tem mudança no Banco Central. Aí provavelmente entra alguém mais alinhado com o governo, né? Exato. O Roberto Campos veio de uma gestão anterior. Você acha que uma pessoa mais alinhada pode interferir nisso aí, chegando nessa tese? Aí esse ponto está embutido nessa tese? Ou? A gente acha assim, se o Roberto Campos ficasse com esse cupom que a gente tem hoje, essa chance já existiria. Com essa mudança, né, talvez essa chance aumente um pouco ainda. Entendi. Por quê? Né? Historicamente, um governo de esquerda, né, a gente teve muito tempo de governo do PT para tentar entender um pouco a cabeça deles, aceita ter uma inflação um pouquinho mais alta para poder ter uma Selic, um juros um pouco mais baixo, para, teoricamente, fazer isso gerar mais crescimento econômico. Então, né, em outras palavras, talvez esse Banco Central mirasse uma Selic final de 9 com uma inflação de 3,5 e, dependendo de quem for, tem muita incerteza aqui, dependendo de quem for no Banco Central, se realmente for alguém mais alinhado com Lula, ele aceite que essa combinação seja mais uma inflação de, em vez de 3,5, 4,5, 5, e uma Selic, em vez de 9, de 8 ou 7,5. Né? A gente não sabe, tem muita coisa para rolar. Mas sim, acho que esse é um risco para que você eventualmente até veja uma Selic ainda um pouco mais baixa. Pô, legal. E nisso tudo que a gente falou, né, a gente acabou de falar aqui vários riscos, uma certa neblina aí no cenário futuro, né? E, poxa, tão importante quanto a gestão ativa dentro do fundo é a gestão do risco, né? Eu considero que, a gestão do risco é um dos principais pilares da gestão aí. Como que vocês, dentro da Legacy, abordam a gestão de risco?
em especial nesse cenário aqui? Até só complementando essa pergunta, para ilustrar, poxa, pegar um case assim como foi o de Americanas, esses casos de estresse que a gente vê no mercado de crédito, Sim. que a janela do mercado de crédito fecha, né? Como é isso? Como é que vocês lidam com esses momentos de estresse, né? Legal. Então, a gente sabe que o mercado de crédito tem essa componente de uma liquidez menor, né? Não é que nem o mercado de ações que você decide vender a ação da Petrobras, você entra no seu home broker ou no Bloomberg lá e rapidamente, dependendo do tamanho da posição, você já consegue executar. E tem assim, quando você mais precisa, aí é que a liquidez Aí que some a liquidez. não está, né? Então, por exemplo, quando a loja americana estava super bem, era muito mais fácil você vender 20 milhões de uma debênture do que quando tem um monte de notícia ruim na mídia, né? Então, esse é o mais um motivo pelo qual a gente acha que, por mais que você adore um ativo de crédito, você não pode concentrar, você não deveria concentrar. Tá? Como a gente traduz isso dentro dos nossos fundos? Então, vou dar um exemplo. A gente tem lá o nosso fundo D45, que é o Legacy Credit. A gente define as posições em 3 tamanhos, PMG. Isso tem a ver com um risco. Então, uma empresa que a gente gosta, mas é um pouco mais arriscada, a gente vai botar uma posição pequena. Uma empresa que a gente gosta e a gente acha que é muito, muito sólida, a gente vai botar uma posição grande. Né? A gente definiu essas posições no fundo como 1, 2 ou 3% do tamanho da carteira. Entendi. Uma posição começa grande se ela começar com 3%. Exato, exato. No caso de loja americana, vale ressaltar também que alguns estresses que houveram esse ano a gente não tinha no fundo, né? Então a gente não tinha Light, a gente não tinha Unigel, né? Algumas outras coisas que aconteceram a gente não tinha, South Rock agora, mas a gente tinha sim loja americana. À época a gente tinha uma posição de pouco mais de 1%. Tá? Então uma posição que estava ali entre um P e um M. Tá? Essa variação também acontece porque às vezes você compra uma posição, o fundo cresce ou toma um resgate, você não consegue imediatamente ou vender ou comprar. Então, ela estava ali em 1,30, alguma coisa assim, mais para um P. Né? Quando veio o problema, à época a gente perdeu, acho que uma coisa como 0,70 do fundo. Tá? A gente conseguiu também, dado que a posição não era grande, né, vender um pouquinho no secundário, ali quando começou a ter ruído. Não, a gente não chegou a zerar, mas a gente vendeu, o papel saiu de... tava na curva lá, 100% do par, e aí tiveram alguns trades no meio do caminho, ali perto dos 50% a gente conseguiu vender um pouco ali, e hoje ele está 15% do par. Entendi. Tá? O impacto total disso no fundo foram 70 bases pra gente. Tá? Vocês acreditam na recuperação da Americanas? Eu pergunto isso porque essa semana saíram alguns rumores aí que eles estão chegando a um acordo com os credores. É mais ou menos esse contexto aí que eu pergunto isso. Sim. Não, então, a empresa está em recuperação judicial, né, agora. Acho que existe até um certo consenso no mercado que ela vai conseguir sair da recuperação judicial. Qual que foi o problema ali e por que eu acho que a gente vai recuperar pouco nesse caso? Houve uma fraude. Então, uma empresa que tinha um balanço que falava que tinha uma dívida de 20 bilhões de reais, que você olhava e falava, está um pouco alavancada, mas o que ela tem de receita, de geração de caixa, ok, vai, está um pouquinho demais, mas ok. Aí, de repente, veio alguém e falou o seguinte, olha, a gente, o balanço estava maquiado aqui, tem mais 20 bi de dívida. Aí você fala, não, peraí, para 20 bi de dívida, o que você vende por ano e você tem de geração de caixa por ano, faz sentido. Para 40 bilhões de dívida, outro cenário. Não faz sentido nenhum. Não cabe. Né? Então, por ter sido uma fraude e ter aparecido um volume gigantesco de dívida que a gente não sabia que existia, esse caso especificamente, eu acho que se a gente recuperar 30%, 40% do crédito, eu acho que é difícil você sonhar com muito mais que isso. Entendi. Tá? Mas é um caso meio único. Assim, sim. Né? Se ela tivesse tido um problema de fluxo de caixa, mas não tivesse tido a fraude, a gente poderia estar falando em recuperar 80%, 70%. Né? É um cenário completamente diferente. Diferente, Não é uma questão de gestão, no outro é uma fraude financeira mesmo. Eu tenho, já tenho aí 20 anos aí,
ligado ao mercado, eu nunca vi uma fraude de balanço tão grande no Brasil, assim, sinceramente. Já vi outras fraudes, mas de uma empresa desse tamanho, né, que pegou todos os bancos da Faria Lima, Sim. quase todos os fundos Num grupo de econômico crédito. relevante, como Exatamente. o que é. Com os acionistas que você tinha por trás, né? É. Foi bem emblemático, assim. Não vou esquecer. Tinha tirado uma semana de férias ali. Tive que voltar correndo. Acabaram as férias, né? Meu Deus do céu. Foi Foi para começar o ano bem, né? Eu lembro isso aí também. Eu tinha acabado um dia de trabalho, de repente saiu a notícia que o Real renunciou. Putz, em 7 dias, ficou 7 dias como presidente de uma coisa Um assim. dia vai ter um filme ou um seriado aí no Netflix vai. para contar essa história. Né? Vai. Se teve do Ike Batista, vai ter da Americanas também. Exatamente. Pô, legal. Bom, falando um pouco de perspectiva ali, trazendo um pouco para o Brasil, você já comentou um pouco da cabeça de vocês, né, na questão mais macro, mas o que vocês estão enxergando de oportunidade, até eventualmente em termos de portfólio mesmo, né, onde vocês estão vendo maior assimetria, já olhando assim, daqui para frente no mercado local, né? Não só de crédito, no geral, assim, no geral. Eu acho que a casa, né, as posições, né, por ser um multimercado, elas mudam eventualmente, né? Mas a casa gosta de aplicar juros em algumas partes da curva, tá? A gente está um pouco menor do que a gente estava há um mês atrás, mas a gente acha que é para buscar aplicar juros, assim, no geral. Uhum. A gente faz algumas coisas de valor relativo, então tem algumas operações de valor relativo entre juros e dólar real, mas a gente não tem nenhuma operação, a gente não tem nenhuma opinião muito forte direcional no dólar, assim, a gente não tem um viés, o dólar vai para 5,5 ou vai para 4,5, assim, a gente não é um call muito forte nosso da casa. Vocês têm uma mesa de câmbio também? Temos uma mesa de câmbio. Uhum. Temos uma mesa de câmbio mais direcional e tem uma área mais quantitativa que opera muito o câmbio no mundo inteiro. Entendi. Bolsa, a gente recentemente ficou um pouco mais investido em Bolsa Brasil, tá? Então, o direcional long Bolsa Brasil aumentou um pouquinho e a gente também tem uma carteira que a gente sempre está mudando, mas com uma cara mais longa em short. Então, o Patrick, que é o gestor, ele sempre escolhe algumas ações, alguns setores para ficar long, alguns para ficar short. Esses temas long e short não mudam tanto, tá? Mas o que eu sei assim, é que nos últimos um mês ou de algumas semanas para cá, a gente ficou um pouco mais investido em Bolsa Brasil. Né? Crédito que a gente gosta muito é essa parte que é ligada a IPCA. Então, por exemplo, sinceramente, assim, poucas vezes eu vi uma debênture de infraestrutura de bom risco de crédito pagando que nem você tem hoje em dia alguns papéis IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Eu acho que para o que a gente está vendo à frente aí de cenário de juros, tudo, essas taxas vai ficar bem claro que elas são muito atrativas, né? Isentas, né? Então, se você grosapar isso, vai para IPCA mais 8, 9. Exato, isento. Num momento que o governo está discutindo passar a tributar vários outros investimentos, né? Fundo exclusivo, dividendos, eventualmente, JCP. Então, deveria ter mais demanda por esse tipo de ativo. Em geral, infraestrutura no Brasil são empresas de qualidade de crédito muito boa. É muito mais fácil você ver uma empresa de varejo ter um problema de crédito, que é uma empresa que opera com margem baixa. Muito cíclica. Depende da demanda das pessoas, as famílias estão endividadas, do que você pegar uma empresa, o cara ganhou a concessão da Dutra. Aquela concessão ele tem ali por 30 anos para explorar, onde tem uma regra que ele todo ano consegue repassar a inflação para o pedágio que ele cobra. E ele sabe exatamente o que ele vai ter que fazer nesses 30 anos de duplicação de estrada, tal. É um cara que está acostumado a fazer obra. Então, é muito difícil, né, você imaginar um cenário que uma empresa dessa, no caso foi a CCR, que ganhou essa rodovia, tem um problema que vai levar à quebra dessa concessão. Tá? Isso vale para saneamento, isso vale para transmissão de energia, que são os setores que mais captam
em debêntures de infraestrutura. Sim. Que é muito mais previsível, né? Muito mais previsível. Uhum. São setores que, de repente, para ações, eles são meio sem graça. Se você olhar o preço da ação da CCR, de uma empresa assim, na Bolsa, né? Elas têm menos vol, né? Assim, são um pouco mais sem graça. Mas para crédito são excelentes setores, assim. Uhum. Então, você imaginar que, vamos imaginar esse cenário que, imagina que a gente esteja certo e que a Selic vá para 9. E imagina que o Banco Central, com um cara como o Galípolo, deixa a inflação rodar mais perto de 5 do que de 4. Uhum. Tá? E você está contratando agora uma debênture de infraestrutura a IPCA mais 7,5. Você eventualmente pode estar contratando uma inflação de, vou botar no meio do caminho, 4,5 com 7,5, composto dá um pouquinho acima de 13, isento de R, para uma Selic que você vai descobrir que daqui a um ano está 9. Uhum. Então você está ganhando ali, hoje não, mas lá na frente você vai estar CDI mais 4, isento de R. E lembrar, né, a gente acha que tem muito valor também ter fundo exclusivo na carteira, mas o fundo exclusivo, por exemplo, se você tem uma valorização da cota, você tributa, você não tributa o dividendo, mas tributa a valorização da cota na bolsa. Uhum. A debênture de infra, não. Se o PU da debênture subir, você não é zero tributo. Ganho de capital e carrego. Uhum. Então a gente acha que tem muito valor, assim. E o investidor brasileiro gosta de uma isenção de imposto, né? Exato, faz sentido, né? É que acho que olhando os 12 meses para trás, né, o investidor pessoa física acaba fazendo essa conta, poxa, a inflação tá baixa, talvez a conta simples ali que ele faz talvez não faça muito sentido, mas olhando alguns meses, anos mais para frente, talvez faça total sentido, né, dentro da carteira. Exato, a gente, né, isso é normal, né? Eu nos meus investimentos, você acaba olhando muito o que aconteceu nos últimos 12 meses e para tentar se posicionar à frente. Então, não, é o que você falou, né? A inflação, depois de um período que ela rodou muito alta, ela tem rodado muito baixa. Ano passado teve mês de deflação, sim. Acho que foi péssimo para investimento. Mas eu acho que olhando para frente, essa combinação de uma Selic mais baixa, de uma inflação que está controlada, mas que vai ter essa mudança do Banco Central, eu acho que faz muito sentido ter uma alocação em debêntures de infra. Pô, legal. E ainda nessa linha, Léo, que o Dudu puxou, assim, mais para como é que a gente vê daqui para frente, né? Juntando com o que você falou, poxa, níveis de juros globais, estresses que a gente está passando globalmente falando, né? Até novas regulamentações que estão que estão sendo aprovadas, que estão entrando em vigor, né? Como é que você enxerga o futuro do mercado de renda fixa aqui no Brasil, de crédito privado? Legal. Esse é um ponto legal, né? Assim, tem muita coisa acontecendo. Eu falo com alguma segurança que eu acho que o mercado de crédito privado é o mercado que mais cresce no Brasil. Estava olhando outro dia, na B3, na Bolsa, hoje se você pegar, né, tem lá, X milhões ou milhares de CPFs tem ações direto nos seus CPFs, né? Ou tem Tesouro Direto, ou tem CRI, ou tem CRA. Hoje você já tem um estoque maior de CRI e CRA nos CPFs do que em Tesouro Direto. Entendi. No passado, lá atrás, quando eu falava em renda fixa, né, você falava, vou abrir uma conta no Tesouro Direto e comprar uma NTNB. Quando era agressivo, né? Senão era poupança. Exato. Quando era agressivo, convencer meu pai de falar, tira da poupança e compra um pré ou uma B longa. Né? Poxa, mas isso aí tem uma valorização, né, balança muito e tal. Hoje em dia não, hoje em dia você já tem um estoque de crédito privado crescente. Outro dado. Você tem aí de cabeça o quanto que isso foi crescendo ao longo dos anos? É uma taxa de crescimento anual bem alta mesmo. Assim, só por curiosidade mesmo. Depois eu passo, mas é bem agressivo. Outro dado, assim, a dívida pública brasileira, se você pegar todas as emissões, assim, NTNB, NTNF, LFT e tal, mais ou menos uns 5,5 tri de reais. Hoje, se você somar debênture com debênture de infra, se você botar FDIC ainda, que é uma outra classe, né, já estamos falando aí de 1,5 tri. Então é meio que assim, o privado ele já está ali uns 30%
do tamanho da dívida pública. Uhum. Eu não me surpreenderia se essa diferença, ao longo dos próximos anos, ela continuar caindo. Uhum. Porque mais e mais empresas vão acessar o mercado de capitais. Mal ou bem, no passado, o BNDES ele acabava fazendo muito esse papel de emprestar para as empresas, e isso é uma realidade que ficou para trás. Uhum. Então, eu vejo que é um mercado que mais cresce. E, junto com isso, a regulação. Uhum. A gente estava conversando um pouco antes. Há 2 anos atrás, ou mais, era impensável você conseguir alavancar uma posição de debênture, ou debênture de infra. Uhum. Hoje, a gente consegue lá comprar a debênture de infra da Egea, da Iguá, dar esse papel em garantia para um banco ou para a XP, etc., e pegar dinheiro emprestado a CDI mais meio para conseguir comprar outra coisa. Então, eu consigo, né, no passado já era possível fazer isso com título público, agora você já consegue fazer isso com privado. Isso é desse ano, ou não? Isso começou ano passado, mas esse ano cresceu muito, assim, Entendi. muito mesmo. Assim. Uhum. Hoje é uma atividade meio normal dentro das assets de crédito, e cada vez tem mais, no outro lado, tem mais banco oferecendo isso para a gente. Entendi. E assim, com uma compromissada de crédito privado, você está criando, acabou de passar uma regulação onde você vai poder ficar short uma debênture, através de um derivativo de crédito. Então, pensa, né? Hoje na Bolsa você consegue, ou se você está otimista, comprar a ação da Magalu, ou se você está pessimista, pegar um aluguel e shortear a ação da Magalu. Né? E o fato de você ter a possibilidade de ficar vendido, ele ajuda a formar preço, de uma certa forma, na ação. Porque se alguém está pessimista, ela consegue exprimir essa visão pessimista, pegando o aluguel e ficando vendido. No crédito, não. Né? No crédito, você até então só podia ou estar zerado ou estar comprado. E agora você, com essa nova regulação, você vai poder exprimir uma visão negativa. Então, sei lá, imagina que eu tivesse lá atrás, né, uma visão super negativa de uma empresa qualquer. Nem tenho aqui no portfólio, nunca tive, mas Via Varejo. Eu poderia apostar que a Via Varejo vai piorar e que a debênture dela vai sair de CDI mais 1 para CDI mais 20. Entendi. E ganhar dinheiro com isso. Uhum. Isso é um negócio que a regulação passou agora, vai demorar a esse produto ficar mais usual, mas assim, vai nesse caminho, com certeza. Legal, legal. E aí, até um ponto que a gente estava falando aqui, para o pessoal entender, como é que é feito esse short Você faz através de um derivativo. É um então, CDS mesmo. Então, assim, por exemplo, né, o mercado de ações, que ele é muito mais desenvolvido, hoje as pessoas já entendem um pouco o que é, por exemplo, você comprar uma opção de compra, uma call, que é um derivativo. Uhum. Aqui você faz um derivativo, onde a tua contraparte é o banco, posso Uhum. pegar qualquer grande banco aí no Brasil, Itaú, Bradesco e tal, e eu faço um contrato com eles, de derivativo regido lá por uma série de regras, onde, de um lado desse contrato derivativo, eu estou apostando contra e o banco está apostando a favor. Uhum. Uhum. Entendi. É assim que é feito, tá? Então, para quem já ouviu essa palavra, né, é a criação do CDS local. Lá fora já é normal. Né, no mercado... ficou bem famoso em 2008 por causa da crise, né? O CDS. Exato. No mercado americano, no mercado em dólar, já você, né, tem o CDS é um instrumento que já tem aí, como você falou, quase 15 anos. Tá? Então a gente está criando isso aqui no Brasil. Que é aquilo que a gente estava falando até um pouco mais cedo. É uma maneira mais eficiente de você definir preço no mercado, né? Porque Total. antes ou você comprava ou você ficava de fora. Agora você consegue contestar Exato. na tela ali, dando ordem mesmo, né? Colocando Exato. dinheiro ali. Exato. Imagina que eu entendesse que uma empresa é muito ruim e que o mercado estivesse comprando ali a debênture dela ali, a CDI mais 1. Fala, pô, não faz sentido. Até então, a única coisa que eu posso fazer é ficar de fora e falar, poxa, o preço está totalmente errado. Agora não, vai começar a criar uma possibilidade que eu consiga exprimir essa minha visão e, se eu tiver certo, ganhar dinheiro com isso. Entendi. Bom, Léo, puxando já essas considerações finais aqui dessa conversa, quando a gente fala de renda variável, né, investidor que vai começar, muitas vezes a gente... é um conselho, né, de, poxa, iniciar por fundos imobiliários, que o cara vai ter menos volatilidade na carteira, menos volatilidade no portfólio, para sentir um pouco como é que é essa questão de investir, né? Poxa, que
que dica aí, que conselho você daria para os investidores iniciantes, né, que estão começando nesse mercado? E acho que até falar um pouco dos produtos que vocês têm lá na Legacy, né, em termos de crédito, o que vocês estão oferecendo, como funciona, explica para o pessoal. Tipo, até mostrar para o pessoal que a Legacy, que nasceu como uma gestora focada em macro, agora macro multimercado também tem as estratégias de crédito, né, lá dentro. Exato. Então, a Legacy tem pouco mais de 5 anos, né? Hoje a gente tem um AUM, um Assets Under Management de perto de 26, 27 bilhões de reais. E é o que você falou, assim, a casa, o carro forte, né? O flagship é o multimercado e as suas vertentes, tem o multimercado previdência, tem um fundo alavancado, mas a gente está trilhando esse caminho de ter agora as estratégias nichadas, né? Então, a primeira a mesa que trilhou esse caminho foi a mesa de crédito, então vou falar aqui dos 2 produtos que a gente tem, mas é natural que ao longo do tempo a gente vá ter outras estratégias, eventualmente da mesa de ações ou de outras mesas em fundos dedicados. Legal. Né? Hoje a gente tem 2 fundos, a gente tem o Legacy Credit, que ele é um fundo que tem 2 anos de histórico. Ano passado ele rodou CDI mais 2, esse ano a gente está ali próximo do CDI, que é aquém do que a gente gostaria no fundo, mas para um ano com tanto problema, né, a gente está conseguindo aí passar nessa linha d'água do CDI. Está no terreno positivo. Está no terreno positivo. É um produto também que a gente teve um cuidado de fazer uma regra de resgate que não fosse tão curta. Às vezes o cliente ele gosta de ter um fundo D0, D1, mas a gente entende que nas horas que você tem uma crise, eventualmente, você pode gerar uma onda de resgate muito grande que force o gestor a vender os ativos e acabe prejudicando a cota. Então, para a gente foi uma boa surpresa que no ano a gente está com uma captação líquida positiva nesse fundo. Legal. Ou seja, a gente está terminando o ano com um fundo um pouco maior do que a gente começou. E isso ajudou a gente a gerir, não ter que vender ativos lá no começo do ano, que estava todo mundo procurando saideira, em pânico. Ajudou bem a gente, tá? Esse fundo ele é desenhado para ter parte maior da carteira vai ser debêntures, mas ele pode ter um pedacinho em bonds de empresas brasileiras lá fora swapado, e ele tem um pedacinho pequeno em estruturado, então 10% ali em estruturado e pode ter até uns 15% a 20% em bonds lá fora. Legal. Tá? A gente está bem animado para o ano que vem. A gente acha que ano que vem não vai ter a quantidade de eventos de RJ que a gente vê esse ano. O mercado ainda tem prêmio. E esse cenário mais otimista, de juros caindo, né, bolsa, né, a 125 mil pontos. A gente chegou até no começo do ano, bolsa a 105 mil pontos. É muito mais difícil para uma empresa fazer um aumento de capital, que ela está precisando às vezes, quando o mood para a bolsa está muito ruim. Né? Tanto que a gente completou não sei quanto tempo sem IPOs aí. Exato. Eu vi essa estatística recentemente, deu lá a manchete, não sei qual jornal que foi. Tantos meses sem IPO. Hoje em dia as áreas dentro dos bancos de emissão de dívida estão muito mais ativas do que as áreas de emissões de ações. Né? A verdade é essa. Então esse é o Legacy Credit, tá? Que é um fundo desenhado para dar CDI mais 2 a CDI mais 3. E a gente fez um ano agora um fundo aberto de debêntures de infraestrutura. Esse fundo deve estar com uma rentabilidade esse ano de uns 13%, ou seja, IMAB mais 1%, mais ou menos. Tá? A gente foca nele entregar aí alguma coisa entre IMAB mais 1,5% e IMAB mais 2%, esse é o objetivo, líquido, né, de todas as taxas. Esse é um fundo que está com um ano de histórico agora e a gente está subindo aí nas plataformas para acelerar a captação. Eventualmente, a gente vai ter um terceiro produto agora, a gente está discutindo, né? Eventualmente pode ser um fundo listado de debêntures de infra. Legal. Mas é uma atividade que a gente, o Ricardo, que vocês conheceram, trabalha comigo, e eu, a gente opera debêntures de infra há muito tempo. Lá no CS a gente tinha carteiras muito grandes, então é um mercado que a gente sente muita vontade. Vocês mexiam isso no Credit Suisse lá atrás? A gente tinha no Credit Suisse, somando todos os fundos que a gente tocava de debêntures de infra, alguma coisa como 1 bi 200 a 1 bi meio de fundos, tá? É coisa. E aí falando da tua, inverti um pouco a ordem, né, do teu primeiro questionamento, eu acho que a primeira coisa, assim, comprar um ativo de crédito, no final, é uma atividade de você emprestar dinheiro para alguém.
é um ativo que tem tela, dá para você comprar ou vender, mas no final você está emprestando o dinheiro para aquela empresa fazer o que ela quiser, né? Você tem ali algumas regras, né, covenant e tal, que te protegem, mas é isso, assim. Então, e aí, né, para você analisar, se você... Tinha um chefe meu que ele brincava, né? Emprestar dinheiro é fácil, difícil é receber de volta. Então, assim, primeiro, né, eu acho que esse caso também de loja americana mostra isso. Nome do acionista, o tempo que a empresa está no mercado, é importante, mas não é suficiente, longe disso. Às vezes uma empresa está muito tempo no mercado, mas ela piorou muito e você está só se baseando ali no nome que você conhece, que você escutou. Já foi um dia, né? Já foi um dia, né? E as coisas mudaram, né? Ainda mais no Brasil, que é um país com tanta volatilidade. Então, assim, quando a gente analisa crédito, a gente olha duas coisas: a capacidade da empresa de pagar e a vontade da empresa ou de quem manda na empresa, dos acionistas, do CFO, do presidente, de te pagar. A gente vê, às vezes, né, eu não estava em Light, mas eventualmente uma empresa que você fala, poxa, será que ela precisava mesmo entrar em RJ? Ou, sei lá, é uma estratégia aqui, né? Então, assim, você tem que ver exatamente... E é muito difícil, né? Você tem que estar, assim... Tempo de mercado também ajuda, né? A gente brinca lá, eu sempre brinco que gestor de crédito é bom aquele que tem gray hair ou no hair, né? Eu tô no gray hair, então... assim, é brincadeira, mas assim, o tempo que você fica fazendo isso e a proximidade que você tem com as empresas, tudo que você já viu na vida, né? Assim... É o diferencial. Meu analista mais novo falou, mas poxa, como uma empresa desse tamanho tem uma fraude desse tamanho? Eu falei, cara, aqui no Brasil você tem que acreditar em fantasma, assim, as coisas acontecem. E né? nem o passado é certo, né? Exato, entendeu? Então, acho que assim, tomar muito cuidado, assim, não é porque a empresa é conhecida, não é porque ela está no mercado há muito tempo, que ela é melhor do que uma empresa que eventualmente veio ao mercado, né, pela primeira vez. Igual, quem é igual? Ela pode ser muito melhor do que uma empresa que teus pais conheciam, todo mundo conhecia e está numa situação horrível hoje em dia. Né? Segundo, diversifiquem a carteira. Não botem todos os ovos numa cesta só. Não botem, porque uma coisa é você ter um problema de crédito e aquilo lá ser 5% do teu portfólio, 10%, né? Outra coisa é você pegar metade da tua reserva e comprar um papel só. Se você tiver um problema ali, poxa, vai te custar muito caro. Né? Então, é difícil, às vezes, né? Demora um tempo para você ir montando uma carteirinha e pulverizando tudo, mas eu acho que é um ensinamento importante. Assim, é mais importante, na minha visão, você pulverizar uma carteira de crédito do que uma carteira de ações. Porque a ação, ela já tem uma vol ali, você já está vendo. O crédito, às vezes, fica parado, de repente acontece alguma coisa. É meio um evento mais... E se acontece, o risco é de você não receber nada, diferente da Exato. ação. Você ainda vende, recebe alguma coisa ali. Assim, a ação, né, por exemplo, você pega a ação, sei lá, de uma empresa como, pegar uma dessa que todo mundo conhece, Magazine Luiza. Ela pode ter caído 90% desde os áureos tempos, mas ela cai, volta. E no meio do caminho, se você quiser se mexer, você consegue, né? Se você tinha debênture de loja americana, né, quando foi anunciado ali o problema, você já caiu metade. Aí mais um pouco já... Então é importante você diversificar, não acreditar só no nome da empresa, tentar, né, se apoiar em casas como vocês, que fazem assim, ajudam o investidor a tentar separar um pouco o joio do trigo. E eu acho que o último ensinamento, não façam algum dever de casa na entrada e depois esqueçam de acompanhar. Porque uma empresa pode estar muito bem hoje e daqui 2, 3 anos não estar bem. E hoje em dia é normal você ver emissões aqui no Brasil com prazos de 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ao longo de 5, 10 anos no Brasil, muita coisa acontece. A gente brinca lá, mais um pouquinho, a cada 15, 20 anos tem um impeachment. Então, as coisas aqui no Brasil, elas, né, mudam muito. Então, assim, comprou um papel, botou na carteira, não passe 3 anos sem nem procurar saber o que está acontecendo com a empresa. Fiquem de olho, se apoiem em pessoas como, né, como vocês aqui que estão ajudando os investidores. Eu acho que isso é bem importante. Pô, legal. E uma última pergunta aqui da minha parte, que até nesse contexto aí que a gente falou, por exemplo, às
vezes você olha, sei lá, você está acompanhando um fundo de renda fixa e a gente está muito acostumado aqui a olhar, sei lá, Sharpe, por exemplo, né? E às vezes isso não é tão eficiente você olhando um fundo de renda fixa justamente por uma questão da liquidez, né? Porque ele leva em consideração o ativo livre de risco. Se eu estiver falando alguma besteira também, você me corrige. Mas, só para complementar, às vezes você olha o Sharpe leva em consideração o ativo livre de risco e a volatilidade do fundo, ou dos ativos que compõem o fundo, né? Uma renda fixa, isso é uma métrica eficiente, considerando alguma ineficiência de mercado que a gente tem aqui? Teu ponto está perfeito. Eu não recomendo analisar fundo de crédito olhando Sharpe. Não recomendo. A gente... eu acho que eu nunca falo do Sharpe dos nossos fundos, porque Sharpe funciona para mercados líquidos. Tá? O que eu olharia num fundo de crédito? Esse fundo ele é um fundo D0 para dar 105 do CDI. Poxa, mas quando tem um problema, ele roda negativo 3 meses? Poxa, será que por que ele se propõe a dar e o drawdown dele estão ajustados? Né? E quando você tem momentos como esse ano, é bom para você testar a gestão de risco dos gestores, né? Se o que ele fala que ele vai fazer, ele realmente fez. Entendi. Né? Eu acho que isso é importante. A gente busca no nosso fundo dar CDI mais 2 e CDI mais 3. Então, né, a gente, com parcimônia, a gente toma um pouco de risco para entregar isso para o cliente. Mas a gente tem muito essa preocupação. Exemplo, a gente, nesses 2 anos de fundo, nunca teve um mês negativo. A gente teve loja americana 50% do CDI no mês e tal. Agora a gente voltou para cima de 100% do CDI, mas a gente nunca teve um mês negativo. Então, essa questão de objetivo de retorno versus quanto o cara perde quando tem problemas, eu acho que é um bom jeito de você analisar fundo de crédito, mais às vezes do que o próprio Sharpe. Entendi. Concentração. Né? Poxa, essa pergunta que você me fez é muito válida. Quanto você concentra no máximo num papel? Gestão de liquidez. A pessoa tem um fundo D0 que roda com muito pouco caixa. Poxa, faz sentido? Né? Pode ser um potencial risco ali para o cotista do fundo. Entendi. Mas concordo com você que Sharpe, eu acho que para fundo de crédito não é uma medida tão importante. Entendi. Ver outros drawdown é uma boa aí, por exemplo, que você falou. Sim. Pô, legal. Essa aí é uma discussão que a gente teve aqui outro dia, né? Deu uma boa iluminada aqui, pô. Legal. Pô, papo ótimo, Léo. Assim, tem algum recado que você queira deixar aí, até das redes da Legacy, onde o pessoal pode encontrar, né, nas plataformas? Sim. Manda esse recado. Assim, primeiro, para fechar, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, a Ju, né? Acho que a ideia é trazer realmente esse conteúdo, levar isso adiante, não só para os nossos clientes institucionais, né, que acompanham isso nas plataformas, também os investidores pessoas físicas, né, que conseguiram extrair, assim, acho que bons conselhos e bons pontos aí de quem já está há muito tempo no mercado, né? Legal. Não, primeiro agradecer de novo o convite de vocês, é sempre um prazer. Pô, eu que agradeço, Léo. Falar que, né, a Legacy, a gente é uma gestora que vocês vão escutar muito falar da gente lançar novos produtos, né, enveredar em novas estratégias. A gente fez um trabalho muito grande nesses 3 anos dentro da nossa área de fortalecer a área. A gente começou a área com 3 pessoas, hoje em dia estamos com 7 profissionais dedicados. Só uma pergunta, esses profissionais, eles são separados por setor? Como é que... A gente tem 3 analistas corporativos, um analista de estruturados, eu na gestão, e mais 2 que ajudam no trading, meio ponta de mesa, assim, que dão mais júniores que dão suporte pra gente. Entendi. Além disso, né, quando a gente montou a nossa área, o Duda, que é o nosso CEO, contratou uma pessoa na área de risco só para cuidar da parte de crédito. Então, assim, a gente realmente se preparou para poder... a gente teve o privilégio de ser a primeira área que vai ter o nome da Legacy num fundo nichado, né? Nosso. Então, a gente se preparou para fazer esse movimento de ter esses produtos. A gente está super à disposição, né, vocês podem encontrar a gente em rede social, nosso site, LinkedIn, a nossa área comercial, a Ju, o Duda, estamos super à disposição. A gente tem o prazer de falar com o investidor através
de casas como de vocês, ou investidor direto. Estamos super à disposição e a gente é bem animado. Assim, eu acho que o pior já passou para o mercado de crédito, é um mercado que cresce muito, vai continuar crescendo, vai dar muita oportunidade. Com esse ambiente de Selic aí, que não é 2%, mas também não é 14%, 10, 9, 8, eu acho que é um ambiente muito bom para investimento em crédito. E que a gente tem um 2024 aí bem melhor que 2023 para todos os investidores. Pô, legal. Boa. Obrigado, Léo, pela presença. Fechou? Obrigado. Valeu, Léo, obrigado. Bom, pessoal, deixe suas sugestões, comentários aí, compartilhe esse vídeo aí com amigos, familiares e a gente vê numa próxima.